Amém. Convido você. Hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Amém? E é um assunto muito sério, muito importante. E que nós hoje possamos sair da teoria e ir para a prática. Amém? Em nome de Jesus. A irmã Jéssica já me ouviu pregando essa mensagem. Perdoa, irmã, você vai ouvir de novo. Mas a palavra do Senhor se renova sempre. Eu creio que o Senhor irá falar com você hoje de uma forma diferente. Essa mensagem o Senhor tem ministrado ao meu coração já há um tempo. E eu tive a oportunidade, uma irmã lá do Recife nos convidou para estar ministrando numa live para as irmãs lá do Recife. Nós participamos. Depois tivemos o convite de estar ministrando para as irmãs lá em Laranjal. E ministrei essa mesma palavra, porque o tema era sobre isso. E não tinha ainda ministrado aqui em Maricá. E o Senhor nos ordenou nesta manhã estar falando sobre esse assunto. Como eu já falei, é um assunto que a gente tem que sair da teoria e ir para a prática. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Se você realmente quer que o Senhor fale com você. Queridos, o alvo da palavra de Deus é nos transformar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se ela encontrar lugar em nosso coração, ela vai nos libertar, ela vai nos transformar, ela vai vir cumprir o propósito que assim o Espírito Santo designou. Amém? Pai querido e Pai amado, te louvamos e te glorificamos, Senhor. Nos colocamos mais uma vez nesta manhã, Senhor, diante de ti, meu Pai. E te pedimos, Santo Espírito, que o Senhor venha nos sondar nesta manhã. Se tiver também alguém, Senhor, participando deste culto, Senhor Deus, online, por alguma necessidade, por motivo de doença, ou por motivo de distância, Senhor, por morar, Senhor, 2, 3, 4 horas daqui, Senhor, de distância, te pedimos, ó Pai, que o Senhor também venha falar com essa vida, que ela venha também abrir o seu coração, Pai, porque o Senhor age segundo a nossa abertura, o Senhor age segundo a nossa redição, o Senhor age segundo, Senhor Deus, a nossa devoção diante de ti, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, sonda os nossos corações nesta manhã, Senhor, porque a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, Senhor. Então, meu Pai, por favor, perdoa, Senhor Deus, os enganos do nosso coração, Senhor. Sonda, Senhor, se há algum caminho mau, Pai, e tira, por favor, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus que tem poder, Pai. E nesta manhã, Senhor, nos liberta pelo poder da tua verdade, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Então, Pai, o problema nunca é a tua palavra, o problema nunca é o Senhor, o problema somos nós, Senhor. Então, Espírito Santo, quebranta-nos nesta manhã, Senhor. Quebranta-nos nesta manhã, Senhor. Que nesta manhã, Senhor Deus, possamos, ó Deus, ter uma postura diferente, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, podemos colocar de verdade os nossos corações de joelhos diante do teu altar, Pai, e declarar que precisamos de ti, que necessitamos de ti, meu Pai, que precisamos, Senhor, viver verdadeiramente uma novidade de vida, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor. Prepara, Senhor. Faça dele um solo fértil, meu Deus. Faça dos nossos corações um solo fértil, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, transformada, seja para te glorificar e para te exaltar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E não faça de nós apenas ouvintes, Senhor, mas ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos praticantes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos, Senhor, no entendimento da tua palavra. Leva-nos a te conhecer mais, Senhor. E pelo conhecimento, Senhor, e pela tua unção, sermos libertos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos compreensão, Senhor. Que não seja a tua palavra, não fique no nosso intelecto,
intelecto, mas que em nome de Jesus, Senhor, ela venha florescer, frutificar em nossas vidas, na nossa alma, Senhor. Aviva o nosso espírito nesta manhã, Senhor. Sara a nossa alma, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e aviva-nos para o teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Obrigada, irmão. Vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler um versículo. Como nós vamos passear nela, nós vamos ler um e vamos nos assentar, e conforme nós vamos acompanhando, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 26. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 39. A partir do versículo 39. Amém? E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não posso passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-vos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós vamos falar nesta manhã um assunto que o Senhor já me tem despertado há algum tempo, que tem falado ao meu coração, falado na minha vida sobre essa necessidade. E uma coisa que eu aprendi, né, com o pastor Alan, que a gente sempre deve falar daquilo que está ardendo em nosso coração, daquilo que Deus tem ministrado sobre a nossa vida. Então, nós vamos falar sobre a oração. E não tem ninguém melhor para a gente aprender melhor do que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Amém? Jesus é seu Mestre? Amém? Então, nós temos que aprender com Ele. Ele é o Mestre dos Mestres. E Jesus, Ele em todo o seu ministério, todo o tempo que Ele passou pela terra, Jesus, Ele compreendeu a necessidade de estar aos pés do Senhor nosso Deus. Ele compreendeu a necessidade de comunhão com o Pai. Ele compreendeu a necessidade de estar nos templos e estar em comunhão com o Pai em todo o tempo. Tudo que o Senhor Jesus, antes de fazer, antes ele tinha um período. Se nós acompanharmos, se a gente lê os evangelhos, por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Nós temos que conhecer, então nós fomos ler os evangelhos, a trajetória de Jesus terrena, nós vamos ver que Jesus, ele orava. Ele tinha comunhão com o Pai. E Jesus não era nenhum desocupado, não. Porque, infelizmente, a igreja de hoje, a gente percebe que a igreja de hoje tem uma visão que quem ora, quem tem tempo de orar é só os desocupados. Não. A oração é comunhão. E todo aquele que se diz filho de Deus tem que ter comunhão com o seu Pai. Amém. Tem que se virar nos 30. É prioridade. É guerra. É luta. Queridos, eu queria ilustrar isso com um atleta. Com um atleta. Quando a gente vê entrevista de qualquer um jogador que perde um campeonato, que perde, seja qual for a modalidade do esporte,
Quando eles perdem, quando o repórter vai entrevistá-los, o que eles falam? Não foi dessa vez, mas eu vou treinar mais. Eu vou me aplicar mais. Eu vou me esforçar mais. Queridos, uma coisa que nós temos que aprender. A salvação é pela graça, é pela fé, é pela graça. É dom de Deus. Porque só Jesus é perfeito para pagar o preço que ele pagou por nós. Mas o reino de Deus, viver de acordo, segundo a vontade do reino de Deus, é tomado por esforço. A Bíblia diz lá em Mateus 11:12. Mateus 11:12. Eu vou abrir aqui rapidinho. Diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus se faz pela força daqueles que se apoderam dele. Então, queridos, nós temos que nos apoderar do reino de Deus. O reino de Deus, para nós vivermos segundo a vontade de Deus, é tomado pela força, igual os atletas. Os atletas, aqueles que ganham em primeiro lugar, não é porque eles são somente habilidosos, não, queridos. Eles investiram tempo de preparação. Eles investiram tempo de treinamento. Eles renunciaram saídas, passeios, visitas, aniversários, para estarem o quê? Ali treinando, fazendo a parte deles, para chegar ao quê? Eles tinham um objetivo. E qual é o nosso objetivo no reino de Deus? Qual é o nosso objetivo? Que o meu e seu objetivo seja ter comunhão com o Pai. Que a gente não venha ser um filho distante, um filho que não conversa com seus pais. Nós, pais com os filhos terrenos, temos que conversar, temos que ter diálogo. Comunhão é feita através de conversa, é feita através de gastar tempo de conversa. Você só cria intimidade quando você passa mais tempo com aquela pessoa. E dependendo, você até pega aquelas características da pessoa. E é como você vê, você acaba falando igual aquela pessoa. Você às vezes pega até os tiques daquela pessoa, as manias, de tanto que você convive. E assim somos nós com Deus. Se Deus é nosso Pai, se nós queremos ir para a eternidade com Ele, a nossa comunhão com Ele começa agora. Foi o que o irmão Cleito falou aqui. A vida eterna é conhecer Jesus. Mas não tem como conhecer Jesus se nós não comungarmos com Ele. Amém? Quando nós amamos uma pessoa, a gente fala com ela todo dia, não falamos? Quem é casado aqui, você fica sem falar com seu marido um dia? Não. O certo não. Se está sem falar, tem algum problema. Está faltando Jesus aí. Temos que trazer a luz da palavra de Deus para esse relacionamento. Então, queridos, seu filho, você que tem filho, um irmão mais chegado, aquele amigão do peito assim, ó, aquele amigão, você fala com ele. Todo dia, toda semana, você não deixa de ligar. Se você mora distante, você vai ligar para ele. E o telefone do céu é Jeremias 33:3. Jesus tem um telefone. O telefone do céu é a oração, queridos. Não tem como ter comunhão com o Pai. Não tem como a gente vencer as tentações. Não tem como nós vencermos as batalhas. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo se não for através da oração. Jesus, ele sendo 100% homem e 100% Deus, ele orava em todos os momentos da sua vida. Dirá nós, queridos, tirar nós, pecadores que somos. Que pretensão é nossa? Que pretensão é nossa? Como que nós podemos dizer que fomos alcançados pelo Evangelho, por essa boa nova, e nós não gastarmos tempo comungando com o nosso Deus? Isso é simplesmente teoria. E Deus, nesta manhã, não nos chama para viver o reino dele de teoria. Deus, nesta manhã, nos chama para viver o reino dele, vivendo em sua presença. Ele nos chama para comunhão, amém? Relacionamento é muito mais. Se relacionar é ter comunhão, amém?
é ter comunhão. E se nós formos observarmos, como eu falei no início, nos 4 evangelhos, aqui o tempo todo nós vemos que Jesus orava. E Jesus, ele não orava como um costume, né? Como uso e costume. Jesus não orava para se apresentar para os religiosos. Jesus, ele não orava para ser um religioso. Jesus, ele não orava para ser melhor do que ninguém. Porque se a gente gasta tempo de oração e a gente usa isso para humilhar alguém, a gente está orando como religioso. Porque quando nós oramos para ter comunhão com Deus, nós a cada dia mais vamos descer na casa do olheiro e vamos reconhecer quem nós somos. Vamos olhar primeiro para a nossa vida e, se enxergando, nós vamos ter mais misericórdia ainda dos outros. E nós vamos também interceder para o Senhor derramar essa graça também sobre os nossos irmãos, sobre os perdidos lá fora. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E Jesus, ele vivia na presença de Deus. Jesus, ele não tinha usos e costumes, mas Jesus tinha um hábito. A vida é construída por hábitos, irmãos. Por hábitos. Né? Na alimentação, para nós termos uma vida saudável fisicamente, e isso não é pecado desde o momento que isso te consuma, que isso vire um culto, né? Tem pessoas que não cuidam da saúde, tem pessoas que fazem culto ao corpo. Isso aí é outra coisa. Nós não estamos falando disso. Assim como nós, para termos uma saúde boa, né? Para termos vigor, vitalidade, para trabalhar, para fazer a obra do Senhor, assim tem hábitos, que é comer alimentos saudáveis. Eu vi uma nutróloga falando uma coisa muito importante, que tudo que Deus criou é bom para se alimentar. Tudo que Deus criou é bom para se alimentar. Então, o que ela quer dizer com isso? As frutas, verduras, legumes, tudo quanto mais natural, mais saudável vai ser. A atividade física, sair do sedentarismo, fazer algum esporte, algo que você goste, isso é muito importante para a saúde do corpo, para a gente ter longevidade e viver uma vida decente, bem, no sentido decente que eu falo, bem, com saúde, disposição, vigor, independente da sua idade, em nome de Jesus, né? Então, Jesus tinha um hábito para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus, é o hábito da oração. Jesus entendia que a oração não era uma opção, se eu posso. Jesus entendia que a oração era a primeira parte. Amém? Jesus entendia que a oração era a sua primeira parte. Era como ele dizimar, ofertar o seu tempo a Deus. Às vezes nós lembramos de dízimos e ofertas só de forma financeira. Mas não, a nossa vida temos que ofertar ela por um todo. Dá o nosso tempo a Deus como oferta também, em nome de Jesus, amém? Já dizia o príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Spurgeon, a oração é o oxigênio da alma. O sangue leva o oxigênio para todo o nosso corpo. A gente vê, quando eles fazem a medição do oxigênio, e vê que está baixo, nós vamos ficar com várias debilidades, levando até o óbito físico. Se a oração é o oxigênio da nossa alma, eu te pergunto nesta manhã, como está a nossa alma? Se Jesus for medir hoje o oxigênio da sua alma, igual os médicos fazem, enfermeiros, no aparelhinho para ver o oxigênio do nosso sangue, como Jesus poderia detectar como está a minha e a sua alma? Se a nossa vida, como cristão, está sem oração, podemos dizer que a nossa vida está morta. Precisamos de uma ressurreição nesta manhã. A ressurreição da comunhão. E se nós oramos só no templo, 1, 2 vezes por semana, ou só oramos para agradecer a comida, o acordar e o deitar? Como está o oxigênio da nossa alma? Será que Jesus vai nos encontrar no CTI? E quando eu falo CTI, eu estou falando de uma forma simbólica, no sentido da alma, a nossa alma.
Porque às vezes eu escutei essa semana um pastor falando o seguinte: quando você vai ao médico, que o médico diz para você, olha, se você não fizer isso, 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 você vai morrer. E a pessoa toma aquele susto, toma vergonha e obedece tudo que o médico fala. E por que o médico da nossa alma, Jesus Cristo, ele fala e a gente não obedece? Por que Jesus nos ensinando tudo que é bom para termos uma vida revigorada junto com ele? Nós não obedecemos, nós não tomamos vergonhas e passamos a praticar. E não é fácil, irmãos, não é fácil para ninguém. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. As disciplinas espirituais é uma luta todo dia. E que nós temos que fazer. Todo dia nós nos alimentamos porque precisamos. Todo dia nós nos bebemos água. Todo dia nós nos trabalhamos porque precisamos. Todo dia também nós temos que ter comunhão com Deus. Jesus nos chama para comunhão. Jesus nos chama para comunhão. E a comunhão é através da oração. A nossa comunhão com Deus não pode ser terceirizada. Infelizmente, estamos vivendo numa sociedade que estão terceirizando tudo. Mas o reino de Deus, ele é privado. É de Jesus. É de Deus, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as suas leis, seus mandamentos, é a tua palavra. Nós acabamos de louvar aqui, o Senhor nos diz, nos declara lá em João, que aquele que crê em meus mandamentos e os guarda e os pratica, eu o amarei e me manifestarei a ele. Por que o Senhor não tem se manifestado a nós? Porque nós não temos obedecido a ele o mandamento de orar. De orar, lá na carta de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Aí você fala para mim, mas eu vou ficar o tempo todo de joelho, eu vou ficar o tempo todo falando sozinho. Não, primeiro que você não está sozinho. Se você ora, você fala com Deus. Amém? Você crê que Deus é vivo? Que Deus é uma pessoa, que Ele é real? Ele nos ouve, Ele é uma pessoa. E se nós cremos, nós temos que colocar isso na prática. Porque o cristão que não ora, ele é um ateu na prática. Ele é um ateu na prática. Aleluia. Falar, queridos, de oração é fácil. Mas nós temos que sair do blá, blá, blá e praticar em nome de Jesus, custa o que custar. Temos que sair da teoria e ir para a prática. A nossa carne vai sempre lutar contra. A nossa carne vai sempre lutar contra. Jesus disse que a carne é fraca. Mas se o seu espírito estiver fortalecido no Senhor, aquele que você alimentar mais, irmãos, é aquele que vai prevalecer na sua vida. Deus não erra, Deus não mente. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A palavra de Deus diz, se nós alimentarmos nosso espírito, nós vamos prevalecer. A nossa carne não vai ter vez. E a palavra do Senhor diz que nós temos que mortificar a nossa carne. Não é fazer a vontade dela. Ai, não tem jeito, eu não consigo. Irmãos, eu vou contar um testemunho para a glória de Deus. Uma coisa, até quando o Sandro me perguntou qual era a minha fraqueza, as minhas maiores tentações. As minhas maiores tentações é na questão de problemas do passado, de complexo de inferioridade, de depressão. E nisso tudo, o que eu desconto? O que vem a tentação de descontar e praticar? A gula, a comer, a descontar na comida. Desde quando eu me converti, o jejum sempre foi uma luta na minha vida. Eu sempre fracassava, nunca conseguia. E para a glória de Deus, eu tenho botado isso diante do Senhor. Senhor, o estômago não pode me dominar. Eu não posso ser dominada pelo meu estômago, porque um dia eu vou morrer, o meu estômago vai ser destruído pelos bichos. Mas a tua palavra diz que eu sou tua filha, e tua filha é guiada pelo teu espírito. Se os apóstolos conseguiam, se o Senhor conseguia aqui na terra, se homens do passado conseguiam jejuar, buscar a tua face, eles não são melhores do que eu e nem piores do que eu. Se o Senhor foi com eles, o Senhor também é comigo e eu vou conseguir. Amém. E para a glória de Deus, irmãos, o Senhor tem me dado graça. E eu tenho conseguido jejuar para a glória de Deus. Aleluia. Tenho conseguido, e cada dia que passa eu vou num degrauzinho, sabe? Às vezes as pessoas querem muito com sede ao pote, igual aquele boneco. Igual Coca-Cola, que você agita assim, puf, aquela pressão. Não.
Vai devagar e sempre. Amém. Mas não desista. Persista. Vai. Você não consegue jejuar o dia inteiro. Jejua uma refeição e se coloca ali diante de Deus naquele período. Fale para Deus: Senhor, eu tenho fome de Ti. Eu não vou me alimentar do café e do pão da manhã. Eu vou me alimentar do Senhor, que é o pão da vida. Amém. E ali coloque sua vida. Ah, mas eu trabalho. Eu também trabalho, irmãos. Mas se você tem um horário ali feito pelo homem, você trabalha privado para alguém, se o seu trabalho, se fosse para a gente chegar numa festa, para um passeio, para a praia, a gente acorda mais cedo e ou um ânimo, uma disposição, não é mesmo? Porque a nossa carne gosta. Ah, vamos um passeio, vamos para a praia, vamos para a região dos lagos. Eita! Eu sei lá por casa, irmãos. Os meus filhos, Manu era a benção, falava rapidinho, acordava para ir para a praia, para a região dos lagos, para passear. Então, quando a gente quer, a gente faz acontecer para a glória de Deus. A gente vai mortificar a nossa carne. A gente vai mortificar a nossa carne. A Bíblia fala que nós temos que mortificar. Aquilo que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que compete a mim e a você, é nós que temos que fazer. É nós que temos que fazer. Então, temos que buscar o Senhor. Temos que mortificar a nossa carne. Ela não pode nos dominar. Nós temos que nos render à comunhão com o Pai. E quanto mais a gente se rende, irmãos, quanto mais a gente ora, mais o Senhor vai nos capacitando, mais Ele vai tirando um pouquinho de ruim de nós e colocando um pouquinho dele. Ele vai colocando um pouquinho dele, em nome de Jesus. Então, queridos, vamos mortificar a nossa carne, não vamos ceder a nossa carne, vamos ter mais comunhão. Esse é o segredo. Não existe mágica. É simplesmente a gente mortificar a nossa carne e ter comunhão. Mas é buscando comunhão com Deus, buscando comunhão com o Espírito Santo. E assim nós vamos ter forças em Deus para resistir às inclinações da carne. Temos que orar, irmãos, orar em todo tempo. O que significa orar? Oração significa dependência de Deus. Às vezes falando, Deus é meu pai, paizinho amado. Mas às vezes somos filhos rebeldes. Sabe por quê? Porque não falamos com o pai. Quantos pais que moram distante dos seus filhos, e quando a gente vai conversar com ele, as maiores queixas são que os seus filhos não conversam com eles. São que seus filhos não os visitam. São os que seus filhos não conversam com eles. A maior queixa. A maior queixa. Eu tenho certeza que isso é uma das queixas de Deus também. Esse é um dos pecados da igreja. Porque a igreja não tem colocado a oração como prioridade na sua vida. A igreja está da forma que está, porque está faltando a vida de Deus em nós. Está faltando a vida de Deus em nós. E orar, quando nós oramos, nós estamos demonstrando na prática que nós queremos Deus, que precisamos dele, que temos anseio por ele. Gente, a gente não tem que se iludir. Muitas pessoas dizem, o céu é meu lugar. Mas como o nosso irmão Cleito diz aqui, a vida eterna é conhecer Jesus. O reino de Deus começa hoje, começa desde o momento em nossas vidas que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós com Jesus, nós já estamos vivendo a vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, se nós não comungamos com Deus aqui na terra, se nós não temos prazer de falar com Ele, de depender dEle, qual é a nossa pretensão de ir para o céu com Ele? Qual é a nossa pretensão? A gente vai fazer o que no céu? Se a gente não tem prazer de comungar com Deus aqui na terra, de se envolver nas coisas dEle, se a nossa alegria não é fazer a vontade dEle, qual era a fome de Jesus? O que é que Jesus falou? A minha vontade é o quê? A minha comida, a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. E qual tem sido a nossa comida, a nossa bebida? E a vontade do Pai é que tenhamos comunhão com Ele. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E Ele nos chama para essa unidade.
Ele nos chama para essa unidade, mas não tem como nós almejarmos a eternidade que o Senhor já nos deu pela fé em Cristo Jesus, se nós não temos comunhão com Ele. É muita pretensão nossa. Certa feita eu ouvi um testemunho de uma irmã, eu já até contei para algumas pessoas aqui, que ela teve um sonho. Ela teve um sonho com Jesus, com o céu. E ela via... Foi um sonho, tá, gente? Foi um sonho, foi uma experiência dela. Mas eu achei aquilo muito interessante. Ela fala que teve um sonho e ela ficava olhando em Jesus, né, recebendo as pessoas no céu. As pessoas que partiam da terra chegando no céu. E uma, Jesus apertava a mão, sorria, declarava, seja bem-vindo, entra. E algumas outras pessoas abraçavam Jesus calorosamente, né? Jesus abraçava, Jesus olhava, sorria, mandava entrar. Ela via que tinha algo diferente e foi a vez dela. E ela foi entrar. E Jesus apertou a mão dela e mandou ela entrar. E ela disse que no sonho ela ficou inconformada. Por que Jesus apertou formalmente a mão de alguns e para outros ele abraçou com a maior intimidade? E ela foi e perguntou para Jesus no sonho: Senhor, a tua palavra diz que não, o Senhor não faz acepção de pessoas. Por que uns o Senhor apertou a mão e outros o Senhor abraçou? Ele falou, porque esses que me abraçaram e eu os abracei, tinham intimidade comigo na terra. Eles eram íntimos meus, gastavam tempo comigo, tinham prazer de estar na minha presença. E ali ela acordou e ela entendeu o recado que ela tinha de Deus para ela. Que ela não tinha uma vida de oração que agradava a Deus, que fazia dela uma filha íntima do Pai. E a partir daquele momento, ela falou que o Senhor ministrou na vida dela e as escamas caíram dos seus olhos e ela reconheceu que via que precisava viver uma vida de dependência de Deus. Às vezes nós vivemos nos automáticos, queridos. Fazemos tudo no automático. Às vezes até mesmo as coisas para Deus. As coisas do reino, né? Porque a nossa vida tem que ser para Deus. As pessoas têm a ideia que culto é isso aqui. Não, nós estamos juntos como igreja cultuando ao nosso Pai. Mas nossa vida como filhos tem que ser um culto a Deus todos os dias. Amém? E devemos fazer, queridos, na nossa vida, uma vida de consagração, de rendição. Como nós lemos aqui em Mateus, no versículo 39, né? Diz assim na parte B: não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, queridos. Jesus aqui ele estava se rendendo ao Pai. E não venha dizer que eu era Jesus. Então você está negando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus veio 100% homem. Ele tinha as mesmas necessidades. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Amém? Mas ele tinha as mesmas necessidades. Jesus orou, Jesus teve fome, Jesus teve sede. Todas as tentações ele sofreu como nós somos tentados também. E ele se rendeu. Queridos, e só faz uma oração dessa quem tem comunhão. Quem entendeu verdadeiramente o que diz lá em Gálatas 2:22, se eu não me engano, ou 2:20. Que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim, de fato e de verdade. Interessante, eu ouvi uma vez falando que quem é cheio do Espírito Santo não tem mais agenda. A sua agenda é de Deus. Olha que lindo. Aleluia. Então, queridos, nós temos que fazer essa oração como Jesus fez. A oração de entrega. Ele disse, faça-te a tua vontade. Aí você vira mais uma vez e pensa, mas foi Jesus, é outro nível, para mim é muito difícil. Então, vamos lá. Vamos trazer... né? Uma pessoa como nós. Maria, em Lucas 1, no versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria era mulher segundo nós, pecadora como a gente, mas ela entendeu
ela se rendeu ao seu Senhor, se rendeu ao seu Salvador, e ela entendeu que a vida dela não era mais dela. Vocês imaginam? Uma adolescente noiva, aí chega um anjo para ela e diz que ela vai ter um filho. Olha a cabeça dessa adolescente. Ela ia falar, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Eu não posso. Não, isso não é de Deus, não. Mas sabe por que ela compreendeu? Que ela entendeu? Porque ela tinha comunhão com Deus. Deus já tinha achado Maria. E ela compreendeu que a sua vida não era mais dela, mas do seu Salvador. Amém? E Lucas 1, 46 diz assim: a nossa oração também tem que ser uma adoração de rendição e uma oração de adoração. Em Lucas 1, no versículo 46, diz assim: então Maria, ela canta ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você tem se alegrado no seu Salvador? Você tem tido a alegria da salvação? Você tem a alegria do Espírito Santo? Porque atentou na baixeza de sua serva. Viu aqui? Maria reconhece quem ela era diante de Deus. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome. Maria aqui reconhecia que tudo que estava acontecendo na vida dela vinha de Deus, através dele, que ela dependia dele, e ela exaltava ele e o adorava. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre aqueles que o temem. Amém? A Bíblia fala em todo o tempo as misericórdias do Senhor. Mas se nós formos reparar, o Senhor é misericordioso, sim, mas principalmente para aqueles que o temem. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então, queridos, Maria adora o Senhor. Ela não sabia como seria, mas ela confiou e o adorou. Quem tem comunhão com Deus, confia. Quem tem comunhão com Deus e quem adora. E quem adora adora independente das circunstâncias, porque aprende a confiar. Amém? Oração em momentos de angústia. Tem também. E às vezes, nós, como estamos em momentos de angústia, às vezes nós fazemos tudo, querido. Ligamos para uma pessoa de confiança, conversamos com um amigo, contamos a nossa vida para o vizinho, desabafamos na fila do hospital, desabafamos na fila do mercado, mas não oramos. Diz lá no Salmo 46 que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Mas nós temos que o procurar. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Em nome de Jesus. Olha só. Deus faz a parte dele e o homem a sua. Deus tem o poder, mas o homem tem o querer. E tem a atitude de botar esse querer em prática. Amém? Com a ajuda do Senhor. Lá em Marcos 14, 35, diz assim... Marcos 14, 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Jesus estava no seu momento de angústia, mas no seu momento de angústia ele não desistiu, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não disse, ai, por que eu fui aceitar? Por que eu me desfiz da minha glória e vim aqui pagar o preço? Não. No seu momento de angústia, ele orou ao Pai. Ele orou. Então, queridos, no seu momento de angústia, ore a Deus. Está aflito, ore. É o que a palavra nos manda. Está aflito, ore. Está aflito, ore. Tem gente que quando está aflito faz tudo. Pensa que você ir na praia aflito vai melhorar. Pensa que você ir no shopping aflito vai... Não vai.
Não que essas coisas sejam pecado, irmão, entenda. Mas é questão de necessidade, de prioridade, de importância. Você tem dado importância à comunhão com o Pai? Então, se você está aflito, ore, fale para Deus. Por que a terapia ajuda tantas pessoas? A terapia é falar. E a nossa terapia está lá em Mateus 6,6, é isso? Vai para o quarto em secreto e rasga o coração. Rasga o verbo na presença de Deus. Se você não vai ver, quando você levantar, você vai levantar diferente. Amém. Você vai levantar diferente. Tem gente que fala da sua vida para todo mundo, mas não coloca diante de Deus. Meu irmão, arruma tempo. Arruma tempo. Pede a Deus sabedoria para remir o seu tempo. Se você for buscar tempo, você não vai ter tempo de nada. Porque o diabo, quando ele não consegue nos parar, ele nos acelera. Ele nos acelera. Ele quer nos colocar no automático, porque ele sabe o poder que tem uma vida de comunhão com Deus. Ele sabe uma vida de uma pessoa que tem comunhão com Deus, o que Deus pode fazer através dessa vida dessa pessoa. E ele não quer nos deixar, ele quer nos impedir. Mas maior é o Espírito Santo que está em nós. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos. Aleluia. Então, queridos, lá em Lucas 1:4, como eu falei que nós íamos passar na Bíblia, e a hora já está. Lucas, vou correr aqui um pouquinho, Lucas 1:4. A oração de petição, também temos que colocar diante de Deus, dependência de Deus, para que conheçais a certeza das coisas que já está informado. Temos que colocar botar diante de Deus, tem um versículo que diz, esqueci agora, que temos que colocar as nossas vidas com oração e súplicas diante do Senhor, com ações de graças. Nós temos que orar com arrependimento e humilhação diante de Deus. Temos que abrir nosso coração para Deus, jogar limpo com Ele. Ele conhece tudo, mas Ele quer ouvir da nossa boca. A Bíblia fala que o Senhor quer ouvir a nossa voz, irmãos. O Senhor quer que a gente venha se humilhar diante dEle. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Olha aí. Você se achega e Ele se achega até você. Amém? Se chegai-vos a Deus em nome de Jesus. Jesus nos ensina aqui, queridos, que precisamos adorar a Ele, depender dEle, confiar e se arrepender com arrependimento verdadeiro. E Ele continua dizendo, Ele fala... Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, como eu já falei, orai sem cessar. A oração ela tem que ser perseverante. Nós não devemos desanimar de orar. Sabe por quê? Que muitas das vezes a gente desanima de orar. Primeiro, que a oração, a carne não gosta. A carne vai lutar. Se você for esperar uma vontade, eu já acordei, eu vou orar. Orar. Você não vai orar nunca. Você vai viver capenga a vida toda. É mortificar a carne. E segundo, é você ter a noção que oração é a comunhão com o Pai. Se você o ama, você precisa comungar com Ele. É questão de comunhão. Se você for orar para a oração só em questão de petição, me dá, Senhor, eu preciso, amém. Deus é galardoador daquele que os busca. E o que a gente tem que buscar não são só coisas terrenas. Não que Deus não queira, Ele diz que vai suprir as nossas necessidades. Mas a nossa maior necessidade é da sua presença, do seu Espírito. E a Bíblia diz, se nós que somos pais somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, dirá Deus, Ele não nos dará o teu Espírito Santo? Mas como que nós buscamos o Espírito Santo? É através da oração. Se nós queremos viver em novidade de vida, nós temos que viver
diante de Deus através da comunhão. Amém? Então, não desanime de orar. Mesmo que você não esteja vendo nada. Viver a vida com Deus, queridos, não é uma vida de sentimento. A vida com Deus é pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Oração é comunhão com o Pai. Então, nós não podemos quebrar essa comunhão. Nós não podemos ficar calados diante de Deus. E a oração, no templo também acontece isso. Às vezes as pessoas querem ouvir a nossa oração. Não, queridos. Quem tem que ouvir a nossa oração é Deus. Não existe melhor oração. É aquela que sai de dentro de nós. É aquela que sai do mais profundo do nosso coração. Aleluia. Não existe oração forte, irmãos. Existe um Deus forte que ouve as nossas orações feitas com fé e sinceridade. Isso criou um chavão no meio da igreja. Não existe. Ai, fulano tem uma oração forte. Não existe isso. Não existe isso. Claro que às vezes a pessoa tem um tom de voz. Eu falo alto, então a minha forma de orar é alta. Sandro já tem um nível mais baixo, ele ora. Mas Deus não vai ouvir mais a minha oração porque eu falo alto, não. Deus vai ouvir a oração de quem é feito com o coração quebrantado e crendo que Ele está ouvindo. Então, por isso, não perca a oportunidade de falar com Deus. Está indo para o trabalho, vai falando com Jesus, vai orando. Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai, Ele é uma pessoa. Se você crê assim, e vai conversando com Ele. Eu, quando estava caminhando, eu sou diferente, eu não gosto de caminhar com ninguém humano. Eu gosto de caminhar eu e Deus, que aí eu vou falando com Deus. Oro, louvo, fala um monte de coisa, né? Então, nós temos que ter comunhão com Deus, amém? Quem conhece a Deus, irmãos, persevera. Quem conhece a Deus, sabe que Deus é cumpridor da sua palavra. Quem conhece a Deus, sabe que Ele é fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. E Jesus, queridos, nós vamos ler aqui, eu não vou me ater a ler agora os versículos, que são muitos. Ele continua, Ele nos encoraja o tempo todo a orar, a perseverar em oração. Oração atrai a presença de Deus. Às vezes a pessoa, eu estou mal. Você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem falado para Ele, Deus, eu estou mal. Deus, eu não quero continuar assim, Deus. Me levanta, por favor, Pai, me ajuda. Segura na minha mão, Senhor. Mas aí a pessoa está mal, ó vida, ó céu. E sai ano e entra ano, queridos. Eu vi uma frase ontem, eu esqueci agora. A frase que diz assim, que quando nós buscamos, o ano em que nós buscamos em praticar as disciplinas espirituais, é o ano que nós vamos ver o caráter de Jesus Cristo sendo moldado em nós, para nós sermos livres da ira futura de Deus. Quer permanecer em Deus? Ore, busque o Senhor. Se for necessário você abrir mão de alguma coisa, mas não abre mão da sua comunhão com o Pai. Não abra mão. Em nome de Jesus, amém? A oração atrai a presença do Pai. A oração, através da oração, nós somos cheios do Espírito Santo. Quem busca a presença de Deus vai ser guiada por Ele. E vai ser chamado de filho íntimo do Pai. Amém? Nós vamos aprender a sermos servos. Vamos aprender a sermos mais humildes. Vamos aprender a ser um funcionário melhor, um patrão melhor, um irmão melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Quando nós buscamos a presença de Deus, irmãos, tudo na nossa vida vai melhorar. Às vezes a pessoa, eu vou em tal lugar, que lá o irmão vai fazer uma oração forte e minha vida vai mudar. Você está enganado. Você não conhece a Bíblia. Nós vamos mudar quando nós nos rendemos à oração no nosso secreto e à leitura da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós nos sujeitamos a buscar a presença de Deus, o Senhor vai nos dar sabedoria. Vamos ser um vizinho mais prestativo, um filho mais obediente, um profissional melhor, uma amiga mais fiel, uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo amável.
Vamos mudar, irmãos. O Senhor vai nos mudar. Ele vai a cada dia fazer do nosso dia melhor. E tudo vai ser para a glória de Deus. Pois a oração gera comunhão. A oração gera vida na alma. A oração faz a gente conhecer melhor a Deus. Oração nos transforma. Pois falando com quem tudo pode. Às vezes, por que aquela mulher sunamita, ela não falou para Geazi a sua situação do seu filho morto? Por quê? Porque ela sabia que esse milagre veio através de Eliseu. E ela sabia que só quem podia ajudar ela era Eliseu, porque é Eliseu que orou para ela ter um filho. E assim somos nós. Às vezes nós oramos, não oramos. E falamos com todo mundo. Às vezes achamos que a nossa ajuda está no homem. Não. A nossa ajuda primeiro vem de Deus. Se Deus querer usar alguém para nos abençoar, Ele vai mover e vai fazer. Amém? Mas nós temos que depender dEle. Orar. Amém? Quando nós falamos com Deus, o que vai acontecendo? Deus vai tirando o que tem de ruim em nós e colocando um pouco dele, como eu já falei. Irmãos, um exemplo que Deus me deu sobre oração. Oração é igual tomar banho. Se a gente ficar mais de um dia sem tomar banho, o que acontece? Naturalmente, todo mundo, nós vamos cheirar mal. Por isso a importância da higiene do nosso corpo todos os dias. Assim é a nossa alma. Assim é a nossa vida. Se nós deixarmos de orar, nós vamos exalar o mau cheiro do pecado. O pecado vai começar a nos dominar. Então, queridos, que possamos beber da água do Espírito Santo todos os dias através da oração. Que todo dia, através da oração, você peça ao Senhor: Pai, faça fluir de mim rios de água vivas. Amém? Aleluia. Aleluia. Quando nós oramos, Deus nos ajuda e nós passamos a exalar o perfume de Cristo, o perfume do ego, o perfume do pecado. Vai saindo e Jesus vai nos lavando. Amém? Então, não tem segredo. Quer ter comunhão? Ore. Quer ser transformado? Ore. Quer ter sabedoria? Ore. Quer ser santificado? Ore. Quer adorar a Deus com a sua vida? Ore. Quer ser avivado? Ore. O avivamento é o que? A vida de Deus sobre a igreja. E a igreja só vai ter vida e ser avivado através da oração. Amém? Quer ser usado por Deus? Ore. Mas ore com fé, crendo que Deus nos ouve, Ele é vivo e real, e Ele é galardoador daqueles que o buscam de todo o seu coração. Amém. Não existe mágica. O segredo é ter comunhão com a fonte. E essa fonte inesgotável é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos?